Vamos entrar na floresta, fazer uma festa regada de luz. Vamos plantar as sementes, beber nas nascentes do Mestre Jesus. Vamos falar de amor, acalmar a dor dos irmãos sofridos. Banhar nas águas da fonte que Deus enviou aos seus filhos queridos. Banhar nas águas da fonte que Deus enviou aos seus filhos queridos. Vamos construir a paz, destruir a guerra, semear o bem. Vamos falar de amor, acalmar a dor, sem olhar a quem. Vamos construir a paz, destruir a guerra, semear o bem. Vamos falar de amor, acalmar a dor, sem olhar a quem. Vamos entrar na floresta, fazer uma festa regada de luz. Vamos plantar as sementes, beber nas nascentes do Mestre Jesus. Vamos falar de amor, acalmar a dor dos irmãos sofridos. Banhar nas águas da fonte que Deus enviou aos seus filhos queridos. Banhar nas águas da fonte que Deus enviou aos seus filhos queridos. Vamos construir a paz, destruir a guerra, semear o bem. Vamos falar de amor, acalmar a dor, sem olhar a quem. Vamos construir a paz, destruir a guerra, semear o bem. Vamos falar de amor, acalmar a dor, sem olhar a quem. Vinde a mim, você que está cansado, você que está aflito, que eu te aliviarei. Segue o meu caminho, que eu te conduzirei. Eu te darei abrigo, nunca te deixarei. Se sentes tão sozinho, não desespere, ó meu irmão, eu estarei contigo, tenha confiança, eu sou seu amigo. Vinde a mim, você que está cansado, você que está aflito, que eu te aliviarei. Segue o meu caminho, que eu te conduzirei. Eu te darei abrigo, nunca te deixarei. Se sentes tão sozinho, não desespere, ó meu irmão, eu estarei contigo, tenha confiança, eu sou seu amigo. Eu estarei contigo, tenha confiança, eu sou seu amigo. Jesus.
caminhando tão sozinho, me perdi na escuridão. Levei meu pensamento a Deus, busquei ajuda em oração. Uma luz me apareceu, o meu caminho iluminou. Agradeci então a Deus pela ajuda que mandou. Se um dia eu encontrar alguém que também se perdeu, estendo a ele as minhas mãos e elevo o pensamento a Deus. Se estás perdido, irmão, busque a luz do Evangelho. Desperta em ti o homem novo, desfazendo o homem velho. Se estás perdido, irmão, busque a luz do Evangelho. Desperta em ti o homem novo, desfazendo o homem velho. Ando devagar, porque já tive pressa, e levo este sorriso, porque já chorei demais. Hoje me sinto mais forte, mais feliz, quem sabe, só levo a certeza de que muito pouco eu sei, ou nada sei. Conhecer as manhãs e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder sorrir, é preciso a chuva para florir. Penso que cumprir a vida seja simplesmente compreender a marcha e tocando em frente. Como um velho boiadeiro levando a boiada, eu vou tocando os dias, pela longa estrada eu vou, estrada eu sou. Conhecer as manhãs e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder sorrir, é preciso a chuva para florir. Todo mundo ama um dia, todo mundo chora, um dia a gente chega e outro vai embora. Cada um de nós compõe a sua história e cada ser em si carrega o dom de ser capaz de ser feliz. Conhecer as manhãs e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder sorrir, é preciso a chuva para florir. Todo mundo ama um dia, todo mundo chora, um dia a gente chega e outro vai embora. Cada um de nós compõe a sua história e cada ser em si carrega o dom de ser capaz de ser feliz.
Deus, em ti confiarei, contigo estarei, preciso de ti. Deus, segura em minhas mãos, me envolva em seus braços, toca meu coração, por toda a minha vida te louvarei, nos pensamentos meus te buscarei, em ti é que eu encontro a paz que tanto espero e o amor que tanto quero, somente em ti encontrarei. Deus, em ti confiarei, contigo estarei, preciso de ti. Deus, segura em minhas mãos, me envolva em seus braços, toca meu coração, por toda a minha vida te louvarei, nos pensamentos meus te buscarei, em ti é que eu encontro a paz que tanto espero e o amor que tanto quero, somente em ti encontrarei. Em ti é que eu encontro a paz que tanto espero e o amor que tanto quero, somente em ti encontrarei. Encontrarei. É com você, minha garganta tá meio ruim. Nossa gratidão, Toninho. Vai lá. Deus abençoe a todos. Deus abençoa, que Deus te dê melhora. Sejamos todos nós bem-vindos. Antônio José, seja bem-vindo à nossa gratidão. Nós estamos aí com algumas pessoas diferentes, a Maria, Dirlene, tem a Carla Silva, e vamos fazer umas vibrações positivas para nosso irmão também, João Carlos. Vamos respirar bem fundo, serenar os nossos corações, elevar o nosso pensamento a Deus. Agradecer pelo dia que nós tivemos, agradecer pela noite que se inicia, por esse momento de confraternização, de estudo e reflexão do Evangelho do Cristo. A nossa gratidão a Deus, a nossa gratidão a Jesus, que veio até a Terra e deixou o seu exemplo, deixou o seu Evangelho. Ele não só falou, mas ele praticou, nos ensinando como nós devemos fazer. Então, a nossa gratidão a Jesus. A nossa gratidão à espiritualidade amiga, ao nosso anjo da guarda, aos nossos mentores, ao mentor aqui da Fraternidade Espírita, Jesus de Nazaré, que nesse momento as nossas vibrações, as nossas energias, esse nosso pensamento positivo, possa estar indo de encontro à espiritualidade maior, a Deus, a Jesus, e que possa estar do lado do nosso irmão, Antônio José, o intuindo, para que ele possa trazer para a gente bastante esclarecimento, e do nosso lado, abrindo os nossos corações para o entendimento, para que possamos não só ouvir, mas colocar em prática no nosso dia a dia. Que essas nossas vibrações também possam estar indo de encontro a todos os nossos irmãos que estão
nas penitenciárias, nos asilos, nas creches, nos orfanatos, em leitos de dor, os nossos irmãos que se encontram nos vales, que cada um possa receber essa gotinha do amor de Deus, de Jesus, que a gente possa compreender que Deus está no controle de tudo e que já deu tudo certo. Então, que seja feita a vossa vontade e que nós saibamos compreender que a vontade do Papai é o melhor para nós. Então, seja feita a vossa vontade. Que Deus nos abençoe. Antônio José, seja bem-vindo, nossa gratidão. Todos vocês sejam bem-vindos, nossa gratidão. Você tem 1 hora para estar conversando conosco. Que Deus nos abençoe. Tudo bem, boa noite para todos vocês, para nós. E que Jesus realmente continue nos abençoando, nos permeie dentro da condição de sermos iguais no campo da Irmandade. Bom, no termo da semana, nós buscamos o título do Filho Pródigo. Vocês estão me ouvindo? Então, deixa eu ver que estão a microfonia. Então, nós vimos que trabalhar mais uma vez essa palavra é algo bastante interessante, porque ela é citada, dita, analisada por diversas vezes, e ela ainda está sempre dentro de um condicionamento que nos chama a atenção em todos os seus, em todas as suas formas, né? Esse filho pródigo que, dentro da realidade, essa palavra significa aquele que é gastador, é aquele que é esbanjador, não é? Aquele que digamos assim, liberal, dá-nos, assim, muito a pensarmos no nosso papel referente à evolução. Então, todos precisa ler a parábola? Hein? Ela é meio grande, mas vamos ler. E disse Jesus: um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte da fazenda ou dos meus bens a que me pertence. E ele repartiu a ele, ou seja, deu-lhe a parte que lhe cabia. Em poucos dias depois, o filho mais novo, juntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou a sua fortuna vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, começou a padecer de necessidades. E chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para os seus campos apacentar os porcos, que desejava encher seu estômago com as bolotas, ou seja, alfarrobas, que chama, né? Que os porcos comiam e ninguém lhe dava nada. E caindo em si, disse: quantos trabalhadores do meu pai têm abundância de pão e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei e hei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faz-me como um dos teus trabalhadores. E levantando, foi-se o seu filho ao pai. E quando ainda estava longe, viu o seu pai, e se moveu de íntima compaixão, e correndo lançou-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho disse-lhe: Pai, pequei contra o céu e perante a ti, e já não sou digno de ser chamado de teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa e vestilho. E pondo-lhe um anel nas mãos e sandálias nos pés, e trazei o bezerro cevado e matai-o. Comamos, alegremo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu. Tinha se perdido e foi achado. Começaram a alegrar-se. E o seu filho mais velho estava no campo. E quando veio e chegou perto da casa, ouviu a música e as danças. E chamando um dos servos, perguntou-lhe o que era aquilo. E ele lhe disse: veio teu irmão e teu pai mandou matar o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. E saindo, o pai estava com ele. Mas respondendo, disse ao pai: eis que te sirvo tantos anos, nunca transgredi teu mandamento, e nunca me deste um cabrito qualquer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este seu filho,
que desperdiçou a tua fazenda, ou seja, a tua parte da sua herança, com as meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado, e ele lhe disse, filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos-nos e regozijarmos, porque este seu irmão estava morto e reviveu. Tinha se perdido e foi achado. Lucas 15, 11, 32. É sabido por todos nós, isso não é mistério nenhum para aquele que vivencia a doutrina espírita, porque tem conhecimentos diferenciados de outros companheiros de outros cultos religiosos, todas merecem o nosso devido respeito. Mas nós trabalhamos e cremos na lei de causa e efeito, na reencarnação e muitos outros fatores dentro desse campo. E temos certeza, como todos vocês têm, de que nos nossos lares, a composição dos nossos lares, ou seja, a família, não é? A família que materialmente damos o nome, ela é formada por companheiros outros, grandes devedores de situações ou de atuações em vidas passadas. São espíritos altamente devedores. Aquele que está dentro do lar como filho, como filha, como esposo, como mulher, e vice-versa, uns aos outros. Isso não é mistério para ninguém, porque é dessa forma que nós buscamos galgar passos novos rumo à evolução do espírito. A questão 69 do Livro dos Espíritos. Qual o objetivo da reencarnação? Então, isso não é mistério para ninguém. Ah, porque a minha filha é adversa do meu filho, discutem constantemente, porque são adversários de ordem potente, pesadas, de vidas passadas. E essas desuniões são os primeiros passos para uma nova conjugação, para uma nova estada, para novos passos. Só levanta-se quem cai, nós sabemos disso. Então, essas são as formas da qual temos em nossos lares companheiros de formas, embora dentro daquele seio familiar atual, como irmãos, como pai, como filho e por aí afora, mas, repito, espíritos no alto condicionamento no campo da dívida. E para quem tem o hábito de ler as obras aí de André Luiz, e quase todas dentro desse cunho, não tem dúvida nenhuma a respeito disso. Então, cabe-nos entender isso com muita serenidade, com muita responsabilidade. E se nós quisermos ter uma observância maior a respeito disso, André Luiz, como já citei algumas vezes passado aqui, André Luiz nos narra o caso da reencarnação de Segismundo, lá no livro Parece-nos que Missionários da Luz, eu não me recordo aqui, mas eu acho que é esse, da qual nós vimos que aquele companheiro que pede uma nova oportunidade naquele lar, cuja luz referenciava todo um contexto de ressurgir como filho daquele casal, ao qual num passado, ou em vidas passadas, havia sido ele o assassino daquele a qual ele pede a condição, naquele instante, de vir como filho deste, e havia levado aquela a qual pede para que ele fosse a mãe naquele novo lar, levado à condição do meretrício, da prostituição e por aí afora. E Deus, na sua imutabilidade, na sua condição, no seu amor, naquilo que nós chamamos de igualdade, que somos uns para com os outros perante o Pai, deu-lhe essa nova oportunidade. Mas não para que ele ali se vangloriasse absolutamente. Desculpe. Mas para que ele pudesse ressarcir parte, talvez não na totalidade, parte dos erros que havia cometido com aqueles outros em vidas passadas, como narra André Luiz, através da mão da psicografia de Chico Xavier. Então, essa parábola ela tem tudo a ver com essas situações. Um lar cuja luz ela era infinita, ela era estabelecida e estabilizada, de um pai que soube criar os filhos através da responsabilidade, do trabalho,
e dos 2 filhos, ainda, podemos aqui dizer, na condição de altos conhecedores daquilo que o pai os havia dado como ensinamento ou como educação. Filhos bem acondicionados no campo do conhecimento divino. Então, o que nós podemos entender? Que no entendimento espírita, esta palavra mostra-nos alguns ensinamentos básicos. Primeiro, a igualdade, como disse, de Deus para com seus filhos, ou seja, a sua imutabilidade. Segundo, a redenção completa pelo amor e pela dor, que é a nossa composição. Porque o Espírito, segundo Emmanuel, não é? O Espírito encarnado, ele trabalha dentro de duas situações afins, que é no campo do sentimento e no campo da razão. Então, desculpe, ele falou alguma coisa comigo? Não, né? Eu vou colocar o... Agora eu ouço, não é comigo, não? Não. Então, nós vemos aí, como eu disse, essa abrangência do amor e pela dor, né? Para todos nós que somos espíritos a caminho. Outro detalhe muito importante, que é a chamada lei de ação e reação, que aí ela é abertamente contida. Aquilo que nós tratamos como lei de causa e efeito. Isso ante o despertamento das consciências adormecidas, que, no caso, imputa esse nosso companheiro chamado de pródigo. Depois, lembramos também do chamado livre-arbítrio, que também está dentro desse contexto, faz parte fundamental, o qual ele não é absoluto, ao ponto de ser dado ao homem, o condicionamento de alterar os desígnios que são imputados pelo Criador. E, por fim, nós vemos aí a chamada evolução individual. Todo ser racional, todo ser consciente, conforme dissemos, ele vivencia essa chamada evolução individual. Evolução individual essa, né, em que faz parte o homem, embasado na lei natural, como diz também o próprio Emmanuel, irrevogável. E aí, diante do que nós lemos, se alguém quiser falar alguma coisa, viu? O rapaz aí já não era comigo que ele queria falar? Não. Então, como nós vimos aí da leitura, o texto destaca a figura desse pai, né, que atende com amor, com parcimonia, as diferentes necessidades no campo da evolução dos seus filhos, que são aqui representadas, evidentemente, por esses dois, né, o chamado pródigo, este que desvairado, e o outro, que, embora trabalhador de autoconhecimento, ele se embasava na condição de egoísta. Como nós vimos na leitura aí, ele veio a cobrar do pai. Ou seja, o egoísmo, um dos vícios, ou talvez o pior dos vícios, veio a despertar-lhe aquilo que ele achava que era de direito. Então, o que nós entendemos que para os dias de hoje não é fácil sobreviver diante de toda a pressão que o mundo hoje nos traz. Porque na época passada, se nós voltarmos à questão dos ensinamentos contidos lá no Velho Testamento, as leis eram leis da época. A bem da verdade, a lei era feita por aquele que se achava, ou por todo aquele que se achava dono de si. É como está lá no Evangelho de Mateus, né? Não conhece a lei e faz a sua lei. Mas já vindo no condicionamento de Jesus para cá, ou seja, a partir do advento crístico, nós vimos que essa lei, ela teve um novo rumo, porque Jesus fala que não veio derrogar a lei, mas colocá-la, né, respeitá-la e colocá-la em prática.
Então, a partir de então, todo aquele que tinha conhecimento da lei era julgado por essa mesma lei, que é através dos dias de hoje. Hoje nós temos situações diferenciadas, hoje nós temos oportunidades bem mais amplas do que no passado, para essa evolução que nos é proposta, mas entendendo-nos claramente que hoje tudo a qual nós observamos e praticamos, nós temos conhecimento. Então, nós seremos julgados pela lei, por essa lei. E lá naquela época, aquele companheiro, esse elemento que nós qualificamos como egoísta, ele entendeu que estava tudo errado. Peraí, mas que história é essa? E aqui, mais uma vez, nós vemos aí claramente a utilização do livre-arbítrio, da lei de causa e efeito, que geram, evidentemente, todo o fundamento do processo da evolução do espírito. Mais uma vez, a questão 67 do Livro dos Espíritos. Qual o objetivo da reencarnação? Está lá. Então, o que nós vemos aí no inteirinho da lição, que nos é trazida, dessa palavra, que esse filho mais novo, chamado de, que foi qualificado como pródigo, ou seja, já temos aí as qualificações ou os entendimentos para essa palavra, que tinha uma personalidade tão ativa quanto o seu irmão. Ou seja, eram iguais dentro do conhecimento, receberam o mesmo ensinamento do pai. Porém, ele tinha por si, ou se achava por si, um elemento mais determinado do que o próprio irmão. Ainda que naquela família em que viviam. Então, a gente identifica aí nessa leitura que o filho mais novo, como vimos aí, juntou tudo, partiu para aquela terra distante, foi viver das suas novas aspirações, das suas novas ideias, gastando, vivendo desvairadamente, né? E gastando dessa mesma forma toda a parte daquela herança que lhe cabia, e que, de repente, sem construir nada, porque ainda assim entendemos, como o próprio Livro dos Espíritos traz alguns tópicos lá, que a riqueza é um compromisso altamente forte, um compromisso bem grande que o ser humano, dentro dessa evolução, esse espírito encarnado tem para consigo, na sua administração. E a gente vê aí claramente companheiros outros que ganham fortunas em loterias, que da noite para o dia perdem tudo. São aqueles que achavam que para tudo ou tudo que tem dentro do seu pensamento é eterno, ou seja, que não ia jamais empobrecer. Vemos isso aí nos dias de hoje. E esse companheiro se vê empobrecido num certo momento, se vê arruinado, não só materialmente, mas espiritualmente. Porque nós vimos aí que nem aquilo que era dado aos porcos lhe cabia como oferta. Então, a gente reconhece aí a sua única, ou seja, dele somente, essa estrutura embasada na culpa, pela tamanha irresponsabilidade, e que nós vimos, no inteirinho, continuando a leitura, a decisão de retornar a casa e buscar, através do pai, uma nova oportunidade. Aí é que está, possivelmente, um dos pontos positivos do que nós lemos. Porque grande é o homem que, ante os teus erros, busca novas oportunidades.
principalmente dentro do campo da mobilidade moral. Quantos companheiros que a gente vê aí que são julgados, condenados, e durante muitos anos pagando por aquela condenação, clausurados talvez, em busca de uma nova oportunidade, se transformam, tornam-se grandes homens, ou tornam-se homens, embora o passado permaneça, dentro do campo do pensamento, principalmente, mas transformam-se por completo. E é esse o galardão, é esta grande síntese para o espírito que está, naquele exato momento, caminhando, encarnado naquela matéria. Então ele busca Pai, pede-lhe uma nova oportunidade. E ainda assim, se identificando, talvez não como seu filho, mas amor de pai e mãe verdadeiramente não acaba. Porque isso é algo que está dentro do baú das grandes riquezas do campo do sentimento. Um pai e uma mãe jamais, por qualquer motivo que o seja, deixam de ser pai e mãe de um filho. E ele tenta colocar-se na condição de um servo, mas nós vimos ali que o pai, dentro desse âmbito criativo, promove uma festança para aquele filho que havia retornado. E isso também é parte, é uma junção dessa transformação que esse filho buscava. Porque ele veio sem saber o que o pai poderia dizer-lhe, ou o que o esperaria. Mas ele recebe duplamente, ou seja, uma nova oportunidade de compor-se como filho daquele lar e daquele homem, e aquela surpresa que foi aquela festa que havia lhe sido preparada até então. Certa época, um certo companheiro, até muito conhecido, havia perguntado a Chico Xavier o porquê daquela grande amizade com aquele rapaz, digamos, um mendigo, um andrajado chamado Jorge. E, entre outras informações, ficou estabelecido pelas palavras de Chico Xavier, que, acima de tudo, e além de tudo, num passado, eles haviam vivido muitas situações no campo do sofrimento, mas que jamais deixaram de estender as mãos uns aos outros. E que talvez tenha sido esse o elo das oportunidades que tinham os dois na vida atual. Ele, ainda que vindo, trazido por si, permeado por si a condição de mendigo, de andrajado, mas cuja moral era algo altamente exemplar. O que nós queremos dizer é que aquele que busca oportunidades do refazimento do campo, como disse o Emmanuel, racional, o campo da razão e da moral, do sentimento, ele jamais vai deixar de encontrar essa porta estreita aberta para aquele grande espaço. Nos nossos lares não é diferente. Quantos irmãos que muitas das vezes, ainda como disse no início, de uma forma estariam vivendo naquele lar como irmão, como filho, como pai, como esposo, transgridem essas oportunidades ali, dando-nos ali muitos, causando-nos muitos sofrimentos, dando-nos muitos aborrecimentos, mas que por mais que aconteça tais situações, existe um elo que é esse campo da irmandade. Existe o elo que é a convivência naquele lar, onde as oportunidades diante de análise são dadas, onde nós recebemos ou damos novas oportunidades àqueles que
que erram conosco, que pecam juntamente com aqueles que lhes são afins. Então, nós vemos aí que esse rapaz, no seu primeiro sinal de transformação, ele buscava um novo rumo a essa caminhada evolutiva. Esses dias atrás, vimos um companheiro falar sobre Paulo e Estevão. Mais à frente, nós vimos um relato do próprio Chico, que ele vivenciou toda aquela história. Ele não só escreveu pela mão, mas que ele vivenciou tudo. Ele estava presente diante de todos os fatos a qual ele escrevia. E aí nós chegamos a uma conclusão muito simples, que Deus é maravilhoso, que Deus nos é Pai em qualquer das nossas situações, ante as nossas administrações positivas, antes das nossas condições negativas, Deus nos é Pai. E que ali ele viu erros de companheiros da alta estirpe do conhecimento moral, como é o caso de Saulo. Ali ele presenciou grande avanço no campo da humildade, que era daquele companheiro que foi apedrejado. E ele, por sua vez, trazendo a escrita pelo lápis, sem buscar a interpretação de um ou para outro, ou de outro, aquilo que nós temos hoje, que a nós, sim, dá-nos a oportunidade de conhecermos quem somos nós na condição de Saulo, no campo do egoísmo, principalmente. E quem somos nós na condição de Estevão, no campo da humildade, de credor, da proposta para o Criador, além das originalidades das atuações de Jesus. Então, vimos aí que há mais um caminho nisso aí. Há um intermediário que analisa as situações. E sem julgar, que talvez tenha sido esse o segredo de toda a situação. Ele via, vivenciava, escrevia, sem por um momento qualquer julgar. E foi exatamente o que passou na cabeça daquele pai. Eu não estou aqui para julgar o meu filho pelos atos insanos cometidos por ele, mas para dar-lhe uma nova oportunidade, para dar-lhe uma nova condição, ou seja, colocar no seu coração, nos seus sentimentos, a oportunidade de se renovar, de voltar a ser um homem conforme eu era antes dessa infelicidade que fora toda essa parte vivida por ele. A atitude do pai, como vimos aí, ao reencontrar aquele filho, em momento algum deve ser despercebida por cada um de nós. E tem o conhecimento desse texto. Ela, em momento algum, ela deve passar despercebida. Porque, mais uma vez, ele foi o equilíbrio, ele foi o esteio, para que aquele lá, após aquela conversa com o filho que havia permanecido como trabalhador, reestabelecer, possivelmente, um novo campo moralístico para cada um deles. Um, que era esse filho que havia retornado, que havia se julgado e reconhecido material espiritualmente, como já dissemos, um elemento retorcido, digamos assim, ante todas as suas atitudes, mas que queria o reestabelecimento moral. E para o outro, o condicionamento de fazê-lo firmar de vez por todas tudo aquilo que lhe havia sido passado, lhe havia sido ensinado
dentro do cristianismo, dentro da condição da justiça, não de ser o que ele queria fazer, de fazer a justiça, mas a justiça como ser justo, na condição do amor e principalmente encampando tudo isso aí, o fator da caridade. Eu acho que já relatei para vocês. Tínhamos uma equipe, eu tive que ir por algumas obrigações outras, porque me chamavam, deixar a casa, embora ainda frequente. Tínhamos uma equipe no Francisco de Assis, aqui de Contagem, do Riacho. Uma equipe, juntamente com uma equipe lá do Bezerra de Menezes, de Santa Efigênia, que se agrupava e fazia a cada 45 dias uma visita à colônia de Santa Isabel. E no nosso meio nós tínhamos 2 companheiros que me vale a intenção de citá-los aqui, que era o Jamil, que profissionalmente era juiz de direito, e o outro companheiro nosso que eu esqueci o nome, mas eu vou lembrar. E que chegavam lá conosco, naquela caravana, inúmeros carros. Mas, quando pisavam naquele solo, naquela colônia, naquele bairro, se transformavam por completo. Eram homens que chegavam, abraçavam, beijavam. E nós tínhamos lá uma companheira, que talvez não esteja mais no nosso meio, a Clélia, e que ele carregava essa companheira, que estava bem carcomida pela lepra. Ele a abraçava como se fosse sua filha. Esse outro companheiro, Jamil, da mesma forma. Até que uma certa manhã, de uma dessas nossas visitas, eles, com esse comportamento, que se embasavam na proposta de Jesus, de não discriminar o A e o B, mas de dar ao A e ao B esse mesmo amor. Nós testemunhamos um companheiro de um outro condicionamento religioso, presumimos que fosse protestante. Repito, todas as religiões merecem o nosso devido respeito. E que nós vimos, quando esse companheiro nosso chega num surto de alegria, como lhe era comum, abraça, que ela já nos esperava, que ela já sabia da nossa composição de datas, e ali ele descia, carregava ela, porque ela era bem franzina, digamos assim, né? Já de seus 60 anos, possivelmente, ou um pouco mais, e carregava, abraçava, ali como se estivesse carregando um filho. E um companheiro do lado disse o seguinte: esse sujeito é louco de fazer isso. Ou seja, nós podemos observar que ele não se estruturava diante do pensamento que ele se expandia. Porque, primeiro, aqueles companheiros já eram vacinados, digamos assim, e aqui a doença, no estágio que estavam, já não era transmissível. Isso é visto e dito pela medicina. Mas faltava esse entendimento. Mas faltava um pouco mais. Faltava exatamente a visão do amor, a visão da caridade nesse companheiro que havia, infelizmente, ou sido infeliz na sua colocação. O que nós entendemos e trazemos isso para a noite é que o amor, ele supera todo o condicionamento do pecado. E esse pai mostrou isso naquele momento em que ele abraça o filho e que pede-lhe que lhe fosse colocada uma nova veste, túnica, como queira, um anel que trazia a hombridade das famílias,
o reconhecimento da nobreza daquele filho. Então, como dissemos, ele não exigiu justificativa nenhuma a esse companheiro que retorna. Não lhe impôs qualquer condição para estender-lhe os braços, como vimos aí. Apenas abraçou o filho e esperou que ele se acalmasse para que esse calor materno se fizesse. Nós não somos melhores do que ninguém, principalmente nesse campo da religiosidade, mas possivelmente nós temos algo mais ou diferenciado daqueles que geram, sim, outras caminhadas no campo da religiosidade. Porque, como eu disse, nós acreditamos na lei de causa e efeito. Nós acreditamos na oportunidade que nos é dada de trabalhar o livre-arbítrio. Nós cremos na imortalidade do espírito. Nós acreditamos perfeitamente na reencarnação. Trabalhamos abertamente a mediunidade. Então, para nós é muito fácil entender tudo isso. E crermos que se hoje nós estamos trabalhando, trazidos por essas oportunidades dentro de casas espíritas, tratando e vendo no nosso semelhante a nossa continuidade, digamos assim, é porque nós já temos algo muito edificado no campo do sentimento, e são exatamente as leis que nos mostrou abertamente Jesus quando esteve no nosso meio. E era isso que nós precisávamos de identificar naquele companheiro, aquele filho que havia ficado. Porque na história, essa história contada por Jesus, ele ilustra exatamente o contrário daquilo que o pai havia demonstrado àquele filho que retornava ao seu lar. Ele mostra e deixa abertamente amplo o exemplo do egoísmo, que é algo que vai contra a vibração do amor. É algo que, em certos instantes, em qualquer ambiente, dentro do seu lar, seu campo material, profissional, e por aí afora, dentro do seu campo doméstico, acaba, deturpa qualquer vibração emocional, qualquer vibração no cômputo geral. E ele, vimos aí, que embasado pelo ciúme, que também é um dos vícios, se tornou-se o maior de todos os venenos, digamos assim. E não aceitar, ou até e não respeitar a atitude do seu genitor, do seu pai. Pois ele julgava que ele era o único merecedor de todos os cuidados daquele pai, era o único merecedor da atenção que naquele instante se valia. E ele encontrou muitas dificuldades para levar ao avanço, para levar à frente, digamos assim, algo que para nós é muito interessante e que deve ser citado. Porque diante das suas atitudes, ele mostra dificuldades em avançar sua melhoria espiritual. Ora, se nós citamos há pouco aquela questão do Livro dos Espíritos, nós precisamos entender ali que nas observações que são contidas, que nos são tiradas na resposta daquela questão 69, nós entendemos que a única
O único condicionamento da reencarnação é o espírito caminhar, ainda que trazendo um celeiro ou uma bagagem de erros adormecidos, né, do passado. A única oportunidade que o espírito tem em cada reencarnação é arrumar-se para um condicionamento melhor. Está lá, está escrito lá. São palavras dos espíritos. E faltou isso nesse nosso companheiro. No livro Palavras de Vida Eterna, que nós usamos muito, Emmanuel nos agracia, nos abre um horizonte, um maravilhoso conselho. Lá ele diz o seguinte: se te tens ligado à esfera superior por teus atos e diretrizes, palavras e pensamentos, não te encarceres na vaidade de ser bom. Não te esqueças, em circunstância alguma, de que Deus é Pai de todos, e se te ajudou para estares com Ele, é para que estejas verdadeiramente com Ele, ajudando ao seu semelhante, ou ajudando aos outros. E isso é algo assim, essas palavras de Emmanuel, elas, para mim, particularmente, ela é uma condição de espírito ainda, devedor, que busca oportunidades também, como qualquer outro. Isso é que me traz a condição de, a cada dia, à medida que eu olho para o meu semelhante, buscar encontrar nele a forma da qual eu posso auxiliá-lo, sem jamais julgá-lo. É que me dá a oportunidade de, quando eu olho para esse meu semelhante, qualquer que seja ele, a condição de mostrar-lhe que eu sou igual, ou talvez um pouco menor do que ele, para que assim nós possamos, quem sabe, caminharmos juntos, buscarmos oportunidades juntos através de ideias, através de sugestões recíprocas. É assim, me torna um ser, isso a mim, me torna um ser bastante equilibrado. Porque, caso contrário, eu não teria oportunidade de que, ao chegar a qualquer casa da qual eu me cunho dentro da tarefa, casa espírita, de ser um ser tarefeiro ou um ser que busca a cada instante, a cada momento, maiores ensinamentos da simplicidade de Jesus. E é o que faltou nesse companheiro nosso. O homem que se diz altamente convencido, ou que se mostra altamente condicionado ao avanço profissional, material, ele, ainda que por mais vivenciado numa esfera superior, ele é igual espiritualmente. Os seus passos são iguais. A sua caminhada ruma para o mesmo retiro, que é a evolução. Então, esse papel, quando estamos dentro da nossa casa espírita, que é, como disse o nosso caso aqui, faz com que sejamos iguais àquele que nos busca por qualquer que seja a situação, ou por aquele que, por um motivo qualquer, dentro do campo do prodígio, volte a estar nos procurando, ou procurando o esteio daquela casa. E foi assim que aquele homem que pecou durante uma vida inteira, que prejudicou durante uma vida inteira o seu semelhante chamado Zaqueu, busca Jesus, busca a casa da edificação, naquele episódio que todos nós conhecemos, né? E ali, através do eu dou parte a mais do que tenho àqueles a qual prejudiquei,
ele nada mais, nada menos estava mostrando para si, não para Jesus que estava à sua frente, que ele se esforçaria para que todo o amor que a partir daquela transformação que aconteceu-lhe, ele desse além dela um pouco mais do que ela. Quando Saulo pergunta a Jesus, Senhor, o que queres que eu faça? Naquele fatídico episódio, ou seja, naquele maravilhoso encontro de personalidades. A partir dali, daquele exato momento, ao questionar o Cristo, Senhor, o que queres que eu faça? Nós víamos ali o papel de um homem como esse pai, que nas suas próprias intuições, ante o filho que retornava, mostrou-lhe o que deveria ter sido feito, de que o amor, do que a justiça, ou seja, ser justo, e a caridade permeasse a partir de então. Então, nós vimos, nesse irmão, voltando ao texto, nesse irmão cuja a sua incursão foi contrária à realidade, aos propósitos do pai, né? Ou a incursão a algumas das leis, essas leis naturais que nós podemos, aqui é meu dizer isso, né? Ou seja, vimos desse companheiro, ante a sua ponderação, a sua incursão contrária a algumas das leis naturais, aquelas mesmas leis que Kardec recebe lá dos Espíritos na questão 648, se não me engano, ou 646, 648, se não me engano. É isso mesmo, 648. Quando ele questiona, ele pergunta àqueles que estavam dando-lhe os ensinamentos ou os escritos do que nós temos como um grande tesouro, que é o Livro dos Espíritos. Resposta à pergunta: que pensais da divisão da lei natural em 10 partes, compreendendo as leis sobre a adoração, o trabalho, a reprodução, a conservação, a destruição, a sociedade, o progresso, todas as leis, a igualdade, a lei de liberdade e, por último, a mais importante de todas, que é a lei da justiça, do amor e da verdade. E se quisermos conhecer um pouco mais, porque ela é muito extensa a resposta, porque ela tem observações, a questão é a 648. E esse companheiro, não só ele, mas da sua forma, esse filho pródigo, tanto quanto o seu irmão também da sua forma, eles se encursaram negativamente ante alguma dessas leis. A lei de adoração, o que eles colocavam, passaram por cima dos ensinamentos do Pai ante a vontade do Criador. A lei de conservação, porque eles deixavam de lado aquilo que era o estabelecido, que era o amor, transposto em todos os seus corações, em todas as suas atitudes e atos, em todo o seu lar, a composição do seu lar. Um deles interpôs também a chamada lei de destruição, que esse nome nos chama a atenção, não é? Porque o que é destruição? Né? É o refazimento. Então, aquele filho que ficava, ele impulsou essa lei de destruição. Ou seja, ele buscou transgredir-se num campo da renovação, que é ao contrário daquele outro companheiro, daquele que havia retornado não o fizera. Transgrediram a lei de sociedade, que é a convivência, porque à medida que aquele vai embora, ele destrói uma vivência, destrói um lar, destrói sentimentos daquele que o havia recebido como filho dentro do seu lar.
e muitas outras. Mas nós vimos que Deus, em toda a sua complacência, dá ao Pai essa oportunidade de fixar essa 10ª lei, que é a lei de justiça, do amor e da caridade. Porque, à medida que ele recebe aquele filho, ele foi justo com os seus sentimentos. Ele foi justo na condição de pai. Ele abriu o seu coração, mandou vestir novamente o filho, colocar-lhe do dedo o anel, e mandou matar o cevado. E ali a gente entendeu aquilo como um verdadeiro amor por parte daquele pai. E abrangendo tudo isso, todos esses termos, a caridade. E qual que é a lição que nós tiramos de tudo isso em relação a esse pai? Que a compaixão, podemos assim dizer, é o maior dos atributos divinos. É o maior dos atributos que nos atinge em qualquer estágio evolutivo. Essa lei de justiça, de amor e de caridade. Porque é dessa forma que nós, quando retornarmos a uma nova vivência para a amplitude, como já dissemos, do espírito, ou uma sua evolução, poderemos trazer, não como débito, mas como algo que nos dá a oportunidade de recebermos, de termos crédito, digamos assim. E eu posso afirmar a todos vocês, o Evangelho segundo o Espiritismo, ele em toda a sua composição, em seus inúmeros capítulos, parece-nos que 28, alguma coisa assim, não me lembro. Ele nos traz oportunidades, mas de todas as formas, de compreender quem somos nós na história que nós temos hoje. Se somos o pai, se somos o filho pródigo, se somos aquele filho que ficou. Porque a cada um, segundo Cristo, é dado segundo as suas obras. E aqui nós podemos, para todos nós que estudamos, temos como base, dentro da nossa vivência no campo espiritista, o livro Evangelho segundo o Espiritismo, nós podemos citar os itens 8 e 9 do capítulo 14, cujo título é Honrai vosso pai e vossa mãe. O item 14, aliás, o item 8, lá do capítulo 14, ele nos intitula, ou nos dá como base, o título A Parentela Corporal e a Parentela Espiritual. E se nós tivermos um conhecimento, ou aprofundarmos essa leitura, nós vamos ver qual foi verdadeiramente o papel daquele pai diante daqueles dois filhos. A sua responsabilidade, principalmente. E vemos lá no 9, no item 9, as instruções dos espíritos, maravilhoso, que traça a ingratidão dos filhos e os laços de família. Que é exatamente o que nós podemos reportar àquele filho que subjuga a proposta do pai diante daquele filho que havia pecado, que havia falido, tanto material como espiritualmente. Então, para que nós possamos, assim, deixarmos claro quais são as nossas oportunidades, poderíamos colocar na base do nosso instante, de nossos todos os instantes, uma palavra que resume-se, ou uma frase que resume-se nas palavras de Paulo num certo momento, em que ele é cobrado diante de tudo aquilo que ele estava trazendo, conforme era ali a partir de então, a proposta como vaso.
como resposta é dada a um certo instante o seguinte: examinai tudo e retenha somente o que é bem. Guardemos tudo isso, porque isto é o que nos dará, como disse, a oportunidade de que a qualquer momento, ante os nossos filhos, diante dos nossos pais, ante o nosso semelhante, diante das nossas convicções, entendermos verdadeiramente quem somos cada um. Ou se somos prodígio, pródigo, ou se somos aquele que impõe-se no trabalho, mas que esquece de entender, como disse há pouco, que o amor sobrepõe o pecado. Ou seja, de entender verdadeiramente que se nós temos os vícios, temos também as nossas gratificações. Lembremos bem disso. Que sejamos aí, com toda certeza, a cada instante da nossa caminhada, quem sabe, a sombra de um Francisco de Assis. Onde houver ódio, que eu leve o amor. O tempo bate. E eu agradeço a vocês pela oportunidade. Muito obrigado. Nossa gratidão. Vamos ficar com essa reflexão, examinar tudo e retém o que é bom. Perfeito. Você termina para a gente com a prece, pode ser? Claro, só uma correção. E retenha somente o que é bem. Corta o bom e põe o que é bem. Há um diferencial de bom para bem. Ainda que todos se encontrem. Nesse instante, então, que você me oportuna, para que nós passamos a prece, nós temos que agradecer a Jesus, agradecer a teus mensageiros por mais essa oportunidade, de que a composição de cada um dos nossos lábios nesse instante, as portas se abriram, né? Para que assim fossem trazidos companheiros outros, principalmente, tanto quantos, do plano espiritual, em busca do lenitivo, do bálsamo edificante, diante do estudo da noite. O nosso agradecimento, Senhor, por fazer-nos merecedores da presença de cada um destes em nossos lábios. Agradecer pela oportunidade de cada um, hoje, no final de domingo, de estarmos também reunidos, aumentando como a luz do ambiente e a luz dos nossos corações, diante de tudo que nos for trazido, a realidade como bálsamo. Agradecendo a Ti, Senhor, pela oportunidade que a mim dá mais uma vez de tornar-me aquele que dentro da simplicidade da humildade estabelece as palavras que me são principalmente confortadoras para o estudo da noite. Deixamos claro, Senhor, que nada disso que hoje, nesse instante, ao qual nos agracia, é diferente da sua vontade para todos os nossos dias. Mas aqui, nesse exato instante, cabe-nos agradecer-te, mais uma vez, por estar confiando-nos esta responsabilidade. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso santo e sagrado nome. Venha a nós o vosso reino de luz, de amor, de paz. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje e sempre, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, à medida que perdoamos o nosso ofensor.
e não nos deixei cair em novas tentações, mas livrai-nos do mal, pois é teu reino, o poder e para todo sempre. O nosso obedecimento, Senhor, que assim seja.